O Duas na Tri está de volta. O universo infantil nos dias de hoje é rico em informações que chegam de todos os lados, né? Os smartphones, iPads, redes sociais. Como fazer uma criança se interessar, por exemplo, por matemática, ciências, português, história e geografia? Competir com videogame é difícil, né, Malu? Não é brincadeira não, Silvia. Olha, para lidar... Não é o seu sobrinho que não larga de jeito nenhum? Não larga. Como motivar, né? Para falar sobre motivação aos alunos do ensino fundamental, crianças dos 8 aos 11 anos, vamos conversar com Elizabeth Nascimento, que é professora de português, história e geografia do ensino fundamental do 4º e 5º ano do Colégio Objetivo. E Vanessa Gervásio Martim, que é professora de matemática e ciências do 4º e 5º ano do ensino fundamental do Colégio Objetivo. Vanessa, muito obrigada. Tudo bem, meninas? Obrigada, boa tarde. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Beth, eu queria começar essa nossa conversa te perguntando mesmo, como é que nesse mundo, né, dominado pelos videogames, pelos smartphones, como que você consegue motivar uma criança, tirar a criança da realidade dela para motivá-la? Isso é fato, porque acontece mesmo. A gente consegue... com estratégias diferenciadas, mostrando para eles que a vida não está resumida só aos vídeos no YouTube ou só aos aparelhos de celular, que existem outras atividades que podem ser prazerosas e que eles acabam se interessando mesmo por elas. Na minha área, por exemplo, a gente tem um concurso de poesia que a gente realiza com os alunos de 4º e 5º ano, e é uma atividade que chama a minha atenção, porque quando a gente começa a dar o gatilho desse concurso, eles comentam, mas eu não gosto de poemas, é muito difícil escrever poesia, eu não sei se eu vou conseguir isso. E a gente terminou esse ano a nossa rodada do concurso com 100% de adesão. Ai, que eu não vitória. tive um aluno que dissesse, eu não quero que o meu poema vá para o concurso, ou então se o meu poema não está tão bom que eu não queira. Como é que isso começou? Indo atrás, fazendo pesquisas a respeito dos poemas, fazendo pequenos saraus poéticos na sala de aula, por exemplo, treinando, descobrindo, brincando com rimas e entrando nessa brincadeira, nessa grande brincadeira, eles acabam descobrindo a capacidade que eles têm em realizar aquilo. Eu acho que esse gatilho de ter noção de eu consigo, eu posso fazer, eu acho que isso vai alimentando a motivação deles. Eu senti, assim, conversando com alguns alunos, né, às vezes nos eventos que tem, exatamente isso. Eu não sabia que eu tinha essa capacidade, Sim. Eu não sabia que eu conseguia. Quer dizer, despertando realmente um outro lado nas crianças, né, Vanessa? É verdade. Eles têm isso mesmo, a gente consegue com eles, a gente vê que o que eles vão fazer, como a gente fala, aplicabilidade mesmo. Então, o que eles estão aprendendo, colocar no dia a dia, eles percebem que aquilo faz sentido. Porque a tua área é matemática e ciências. Isso. As ciências tudo bem, né? Agora é difícil matemática concorrer com ela. É difícil pelos jogos, Como né, assim? Beth? Sim, ela chega lá com laboratório, 1000 experiências no laboratório, 1000 jogos de matemática. O que faço eu para correr atrás da leitura do poema? Então, é difícil para mim concorrer com ela. É mais fácil incentivar na matemática e na ciência. Olha, que é mais próximo da realidade do deles. que fazer poema, entendeu? Mas esse ano, né, Beth, assim, vários anos a gente consegue sempre que, como a Beth falou, os poemas aí estão bombando, né? E na área de matemática a gente tem os jogos, eles vão, através dos jogos, vão percebendo o conceito que está ali atrás daquele jogo, né? O que realmente eles estão crescendo, aprendendo. E na área de ciências também nós temos o laboratório, então eles vivenciam o que eles estão fazendo, então realmente vai comprovar todas as experiências. Nós falamos assim, às vezes elas podem dar certo, como às vezes não. É uma experiência. É bom, né? Pode acontecer também. E na matemática, nós temos o projeto de matemática, junto com o nosso material.
E esse projeto, ele traz os números que são levantados no projeto, que eles vão pesquisando. Por exemplo, nosso projeto trata do lixo, do meio ambiente, que é bem interdisciplinar. Então, os números vão validar aquilo que eles estão, o que está sendo programado. Mas, assim, é bom a gente fazer esse recorte. São crianças de 8 a 11 anos. 8 a 11. Vocês têm, vamos dizer, o grande desafio de motivar essas crianças. É esse o trabalho de vocês. No teu caso, é na área de ciências e matemática. Isso. Então, por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo para vocês, né? Na área de matemática, o que eu vou falar para eles? Eu vou começar a falar, eu não dou o conceito pronto de área, perímetro. Eu não falo isso pronto. Eles vão construir. Primeiro eles vão descobrir, é isso? Descobre. Mas descobre como? Olha, então no nosso material tinha uma proposta de olhar uma planta de uma casa. Então eles precisavam trazer materiais recicláveis, né? Aí eles trouxeram caixas de diferentes tamanhos e foram montando os cômodos de uma casa. Só que aí precisava colocar um revestimento nesse cômodo. E como que eu faço isso? Então, eles começam a levantar hipóteses. Como que seria colocar o revestimento nessa casa? Então, eles precisavam achar uma unidade de medida de superfície. E eles iam colocando, cobrindo essa caixa. Então, em nenhum momento eu falei para eles, olha, agora isso que vocês estão fazendo é sobre a área, é a superfície. O perímetro, o perímetro. Não falei. Porque falar o nome perímetro já deve, né? E olha, foi muito engraçado que durante essa aula teve alunos, eles comentaram assim, então quando eu vou, porque a cidade do interior usa muito assim, andei nas perimetrais. Então, a perimetral seria a avenida que circula mesmo, que ela delimita aquela cidade. Ai, que legal. Né? Então, você percebe que, assim, eles ficam... eu vou contar para o meu avô, que agora eu estou aprendendo já aprendi sobre perimetral. Já aprendi área, perímetro. Eu construí uma casa. Aí tem pais que mandam plantas para a gente analisar, para a gente medir. Então, isso é um motivador para eles, eles perceberem que eles usam aquilo, aplicam. Dá um exemplo para a gente, assim, prático, só para a gente entender qual é a sua motivação. Por exemplo, quando a gente faz as nossas visitas à biblioteca. Tá? É uma lição de casa. Da escola de leitura, mesmo? Sim, a biblioteca da escola. Semanalmente nós visitamos, eles levam um livro para fazer a leitura. Então, é a lição de casa de leitura, tá? É aquela para a semana. A gente trabalha normalmente com temas em cada unidade que a gente está trabalhando. Então, a gente traz os livros sempre relacionados àquele tema. Para poder instigá-los, por exemplo, quando eu vou entrar num tema novo, eu começo a andar com algum livro daquele tema. Exemplo, tá? por exemplo, agora a gente vai entrar numa unidade sobre super-heróis, tá? Então, a semana passada, eu peguei um livro, um guia dos curiosos sobre os super-heróis. E estou andando com esse livro lá. E eles já viram no caderno que a próxima unidade será essa de heróis. Por que você está andando com esse livro aqui? Será que a gente... quando vai estar na biblioteca para a gente poder pegar emprestado? Já vai estar lá? Pode ficar sossegado que eu já vou devolver a tempo de vocês pegarem. Então, esse gatilho já começa a deixá-los ligados nessa curiosidade daquilo que vai entrar, do tema que vai entrar para ser abordado. Tá? Então, assim, e fora que em grupo tudo flui mais gostoso. Então, assim, o fato de um amigo se interessar por determinado assunto ou determinada coisa também é um gatilho para ajudar o outro a entrar naquela onda. Então, assim, se o meu amigo viu esse livro aqui que é tão legal, então eu vou dar uma olhada também junto com ele ali para descobrir. Então, também é um gatilho, é uma forma que também acaba trazendo essa curiosidade, essa vontade de desligar de outras coisas. Nem lembra, né, do celular, né? Exatamente, não acho que lembra tão mesmo. Interessante que nem lembra, né? Dentro do jogo, do Os perímetro, alunos de da quinto ano, biblioteca. por exemplo, estão montando agora um seminário
com slides no PowerPoint, tudo montadinho por eles, falando sobre mitologia grega. Ai, que demais. Eles estão respirando mitologia Que delícia. há umas 3 semanas. Então, tudo que eles encontram sobre mitologia, eles trazem livros para me mostrar. Olha, eu trouxe esse livro do Percy Jackson, porque eu vi que ele usa aqui os personagens da mitologia junto na história dele. Eu estava numa livraria e vi esse livro aqui, eu trouxe também para pesquisar o meu personagem, o meu mito, né? Então, o fato de você motivá-los, apresentar para eles um tema, faz com que eles fiquem ligados naquele tema o tempo todo. Então, eles acabam respirando mesmo aquilo, né? Possam angariar Exatamente. o conhecimento correlato. Exatamente. Então, assim, eles estão montando um seminário sobre cada grupo, um determinado mito, por exemplo. Mas todos estão ligados. Olha, eu encontrei do seu mito, por exemplo, sei lá, do Poseidon. Olha, eu encontrei isso aqui, é legal para o seu grupo. Ainda vai lá contribuir com outro grupo. Eu tô achando, sinceramente, que tá a competição aí, tá boa, hein? Falou que não dá pra competir com a Vanessa. Eu preciso também fazer minha mágica, tá boa né? essa competição aí, né? Português De intelecto, não tá? Não é? Porque português, quando eles começam com aquela coisa assim, ai, não, aquele ar de, ai, preguiça, de vai dar um trabalho. Mas depois que eles mergulham naquele universo, isso cai por terra. Aí eles descobrem, como é gostoso. Eles nem percebem o quanto eles estão aprendendo, evoluindo, só estando interessados naquele assunto. Fixando, né, Sim. Vanessa? E esse, como a Beth falou, esse trabalho em grupo favorece bastante. Nós costumamos, assim, trabalhar bastante em grupo, porque eles têm uma linguagem próxima. Nós temos fotos, inclusive, de vocês em sala de aula. Eu queria que vocês vissem essas fotos e pudessem esse é de descrever. quem? Isso é 4º ano, fazendo leitura. Aí eles estão com um livro que traz lendas de vários lugares do mundo. Essas lendas são contos, né? Agrupados em contos de encantamento, contos para pensar, para refletir, e contos que dão uma pontinha de medo. Então, eu não posso entrar na sala sem fazer uma leitura de um desses contos, porque tem que ser o início da nossa aula. Não, precisamos. Olha, Aí essa é a turma de Vanessa. Essa é da tua turma, né? Essa é minha turma também. Esse é um 4º ano. Eles limitaram um espaço e com aqueles quadradinhos, seria como um revestimento mesmo, se você tivesse que trocar. E aí, ali do lado esquerdo, ela está colocando pedacinhos de canudo que ela vai exatamente fazer o contorno, que seria o perímetro. Ah, que legal. Olha, aí mostra bem ela colocando os pedacinhos em cada lateral desse quadrado para ela colocar, para contar, representar o perímetro. Olha que... Aí nessa imagem... A Vanessa mandou mais foto, ela vai falar mais. Não, tem dela também. Então tá bom. Nessa imagem, ela até... essa turma é um 4º ano, mas até o circuito elétrico, de eles terem visto já a turma do 5º... Trabalhando com já isso. Trabalhando, eles já quiseram colocar aí também nessa maquete. Você vê como isso vai motivando. Eles acrescentam também o que eles já conhecem, acrescentam conhecimento. Olha lá, é a mesma, né? Tá. Aí eles começaram a ver que o tamanho da placa, você vê essa placa amarela que ela queria fazer como a unidade de medida. Ela começa a perceber, mas já tinha ali uma espécie de cama. Não, então eu tenho que levantar, porque também é colocado em cima um revestimento onde tem a cama, né? Então, isso é o dia a dia mesmo, né? Aí é justamente a casa que você falou, né? Isso, o cômodo e tal. O cômodo. Esse grupo foi muito bacana. Eles fizeram... quando eles começaram, eles colocaram massinha tudo embaixo, assim, porque eles viram que era difícil ficar colocando o papel. Eles pegaram uma unidade de medida menor, de superfície menor. Então, eles foram medindo e foram marcando, assim, massinha, e eles foram marcando, usando já a própria régua, né? A própria unidade de medida padrão, que é o metro. E criando noção de espaço
É muito interessante, porque você fala, com 9 anos, né, 10 anos, eles fazem... Olha aí quando eles estavam fazendo... Que legal, né? No caso, o chão, a área do quarto. Só uma curiosidade. Primeiro você dá o prático ou primeiro você dá o teórico? O prático. O teórico... Porque quando chega no teórico, tá tudo dominado já. que o teórico demais. vem, né? Ele acontece. Depois. Eles descobrem. E cada um não tem assim um único caminho. A estratégia que o aluno usou, aí vai muito de cada. Inclusive, porque isso, quando a gente começa no prático, a gente também tem a possibilidade de levantar os conhecimentos prévios que cada um já tem. E tem uma troca muito grande entre eles. Eles já vão eliminando hipóteses, já vão levantando conhecimento em cima da prática de vida deles e vão juntando para poder compor uma teoria sobre aquilo. Então, esses conhecimentos prévios acabam ajudando a gente a já encaminhar. Você não está depositando no aluno um conhecimento, você está trazendo aquilo que o aluno tem, o conhecimento que ele já tem de vida, de experiência dele, para poder agregar com aquela teoria que está entrando. E não Muito aquela legal. situação, é o oposto daquilo que a gente via muito no passado nas escolas, assim, não me interessa o que você sabe, o que você tem que aprender é isso isto. aí. E não é o oposto disso. Muito o que legal. é que Porque você já primeiro é a sabe? prática. Você considera em o seu cima do que repertório você anterior. já sabe, nós vamos acrescentar tais e tais coisas. E você já vai tirando as dúvidas. Né? Exatamente. Olha, falando em dúvida, Juliana Teodoro de Campinas pergunta para as duas. Já aconteceu de receber uma criança desmotivada e o quadro virou a partir de qual ação? Pergunta, já aconteceu com alguma de vocês? Já, Vanessa? Já aconteceu de vir aluno, inclusive assim, pensando mesmo na área de matemática, por exemplo, já tive vários alunos que falam, eu não gostava, minha mãe fala que é chato, já vem com esse preconceito. E hoje, assim, quando você começa a fazer, eu tive até um ano passado um aluno que ele falou assim, olha, eu acho você legal, mas eu não gosto da sua matéria. Ué, Né? ok, tá sendo honesto. Então já veio assim com isso. Mas aí eu falei, quem sabe até o final do ano, no decorrer do ano, a gente conversa de novo e você vai me falar se essa ideia continua. E assim, não demorou muito, ele fala, é muito legal, porque eu uso o tempo inteiro, né? Então ele fala, o tempo inteiro, eu viajo com meu pai, eu vejo o tempo, eu vejo a distância, gente, isso o é muito tempo bom. inteiro. Eu falo o tempo inteiro matemática. E isso a gente vê também. Eu acho que o gatilho, o momento de fazer essa virada é quando o aluno descobre que ele é capaz, que ele consegue fazer, que aquilo que ele faz, que aquilo que ele está fazendo, produzindo ali, tem um uso, tem uma utilidade, quando ele começa a identificar que a matemática está em tudo, a usar a língua e descobrir o que a língua pode adequar, como ele pode melhorar aquilo que ele escreve, aquilo que ele produz. Eu acho que esse é o momento onde a gente sente a motivação acontecendo, porque quando o aluno está feliz com aquilo que ele produz, ele vai embora. E essa ele motivação, topa tudo. E essa motivação, gente, Beth? Nós somos assim também, não é? A gente E tem que essa tá motivação motivada. que ele leva para a vida. Porque Sim. é um sentimento que ele experimenta novo, né, diante do conhecimento da matemática ou mesmo da dificuldade com o português. Sim. Ele tem ali, aí ele descobre que pode. Que ele é possível. A hora que ele descobre... Então, assim, quantos e terapeutas não ficam a vida resolvendo isso, né? E ele Depois... descobre, assim, e quando ele alcança, eu posso isso. Então, se eu posso isso, eu posso mais. Eu acho que é esse momento que vem. Eu tive, quer dizer, não tenho a oportunidade de estar na sala de aula de vocês, então esse aprendizado, né, essa nova forma de aprendizado que eu acho fantástico, talvez eu fosse boa em matemática, né, porque eu nunca realmente consegui passar e ultrapassar minhas dificuldades. Mas a primeira vez que eu tive um contato com essa coisa da experiência primeiro foi na Escola do Mar. Então, os alunos, eles ficavam o dia todo no mar,
E aí depois, quando voltava, olha, o que vocês aprenderam? Como é que foi? Vocês lembram desse plâncton? Né? Então, os alunos, depois deles terem visto na prática, olharam, aquilo entra para sempre, né? Então acontece igual em todas as matérias. É a forma de história e educar geografia, mesmo. então, assim, é tudo muito prático. É estar no mundo, né? A geografia está fazendo uma leitura do mundo, a história está seguindo uma linha do tempo. Quando eles conseguem pegar isso, eles vão embora. Então, assim, eles abraçam, eles adoram ouvir histórias. História e geografia também. Aí, também, é outra você matéria conta uma que história também primeiro. É uma história, né? E também sempre levando em conta esses conhecimentos prévios. Isso eu acho, assim, é a base do nosso trabalho, porque a gente sempre tem que levar em conta aquilo que o aluno está trazendo para a gente. A gente está lá também aprendendo com ele o tempo todo, né? Eles trazem coisas diferentes e muitas vêm desse momento deles estar absorvidos, às vezes, na tecnologia, em outras informações, e a gente consegue reverter para eles como isso também faz parte e contribui. Só que não é a única coisa que não é a única forma da gente aprender, né? Mas também aproveitar essa interação deles aí com os meios tecnológicos que também acrescentam no nosso trabalho. Também trazem para a sala de aula contribuições que são positivas também. Muito bem. Fantástico. Foi muito bom. Eu queria agradecer a Elizabeth Nascimento, que é professora de Português, História e Geografia do Ensino Fundamental do 4º e 5º ano do Colégio Objetivo, e a Vanessa Gervásio Martim, que é professora de Matemática e Ciências do 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, também do Colégio Objetivo. Obrigada. Vanessa, sempre um prazer. Foi um prazer, meninas. Já esteve. Olha, eu queria muito ter estudado com vocês, viu? Que vocês tivessem tido minhas mestres. Nós duas grandonas lá. Grandona, podemos. Serão bem-vindas. Eu acho que vai ser muito... Professora, posso perguntar? Acho que vai ser assim o tempo todo. Pode, vai ser um prazer. Vanessa, e essa alegria com a matemática também. Eu acho que se eu e a Silvia tivesse estudado, a gente não tinha esse preconceito com matemática. Vocês iam adorar. Aqui, ó. Ai, Eu gente. gostar muito. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada foi um a prazer. vocês.